Nossa República, esta semana, traz um tema importante e gravíssimo. Você sabia, certamente, que Mato Grosso é campeão brasileiro na produção de grãos e fibra e é o principal estado exportador de commodities, mas é também líder nacional no ranking da hanseníase. Isso mesmo, Mato Grosso é o estado campeão em número de casos de hanseníase, uma doença bíblica que já deveria ter sido erradicada e envergonha o nosso estado. Para falar sobre esse assunto, convidamos o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Guilherme Maluf, que é médico e presidente da Comissão Permanente de Saúde do TCE, e está liderando o movimento de enfrentamento a este triste título que Mato Grosso carrega. Conselheiro Guilherme Maluf, muito obrigado por sua presença aqui na nossa República. Agradeço de coração o senhor ter aceitado esse nosso convite para tratar de um assunto tão importante, tão relevante, como é o caso da hanseníase aqui em Mato Grosso. Obrigado, Mauro. Um bom dia. É um tema muito relevante para todos nós mato-grossenses, até porque, infelizmente, nós ocupamos um lugar, estamos ocupando já há algum tempo um lugar que nos envergonha. Primeiro lugar em número de pacientes com hanseníase no Brasil. Então, essa é uma realidade hoje. O Mato Grosso tem, sim, o maior número de pacientes acometidos dessa doença, que é uma doença milenar, bíblica, né? No passado chamado de lepra, né? Então, temos esse problema no nosso estado. Eu citava isso na abertura do programa. Quer dizer, um estado rico como o nosso, um estado que é campeão brasileiro de produção de grãos e fibras, que tem o maior rebanho de gado do país, enfim, que é um destaque mundial na produção de alimentos, e há décadas convive com esse título de campeão brasileiro de hanseníase. O que é que está faltando, doutor Guilherme Maluf, o senhor que é médico também, para Mato Grosso erradicar de uma vez por todas essa doença? O senhor citou aí, doença bíblica. Ô Mauro, eu não sou um hansenologista, mas na qualidade de conselheiro do Tribunal de Contas e presidente da Comissão de Saúde, até provocado pelo nosso presidente Sérgio Ricardo, todos nós temos uma indignação realmente por Mato Grosso estar ocupando esse lugar. E nos meus estudos como presidente, eu pude notar que tem sim fatos que ações que nós devemos tomar para que a gente possa sair dessa posição de campeão nacional de hanseníase. Isso não pode ser feito com uma ação isolada, isso tem que ser feito com vários players, com várias pessoas, vários atores participando, desde o médico da ponta até a participação do município, do estado. Ou seja, todo mundo tem que participar um pouco, né? Inclusive, o nosso chamamento futuro, quando nós formos apresentar o nosso programa de Mato Grosso livre de hanseníase, eu vou convocar até o agronegócio, para ver se o agronegócio pode participar com... Não é algo absurdo, nós não estamos falando em construção de nada, mas nós estamos falando de uma campanha, primeiro para tirar esse estigma dessa doença, que muita gente tem vergonha de falar que tem, e ela é uma doença que tem cura, então nós precisamos que todo mundo participe um pouquinho de uma campanha que nós queremos lançar aí, que é Mato Grosso livre da hanseníase. Conselheiro, o senhor consegue, eu sei que está começando esse trabalho agora, lá pelo Tribunal de Contas do Estado, mas o senhor consegue identificar as causas, as razões que levam o Mato Grosso a ter esse título de campeão nacional de hanseníase? O que acontece em Mato Grosso que ele detém um maior número de casos em relação
a outros estados do país? Olha, nós não temos ainda um fato isolado que nos indique o porquê. A doença, ela é bem conhecida, é uma doença causada por uma bactéria, a micobactéria, que chama-se, Mycobacterium leprae, e ela é bem conhecida. E já tem muito tempo, sabemos que ela é tratada com antibióticos, ou seja, teoricamente, teríamos que estar com isso resolvido, porque conhecemos a causa, que é a bactéria, e sabemos o tratamento. Mas aí vem alguns problemas. Primeiro, nós não temos uma rede, ela é uma doença silenciosa. Quando ela aparece na pele, é porque ela já contaminou um monte de gente, tá? Então, e ela é uma doença silenciosa. No primeiro momento ela não chega a doer nada, ela pode causar uma certa anestesia, sobretudo na região da pele, perder um pouquinho de pelo, mas até aí ela já contaminou. Então, ou seja, o nosso diagnóstico é tardio, ok? Isso é um problema. Segundo problema, a capacitação dos profissionais de saúde em reconhecer a doença. E nós não temos no nosso arcabouço clínico, arcabouço médico do nosso estado, muitos recursos para poder também avançar num diagnóstico mais precoce. É o que nós vamos falar quando nós lançarmos o nosso programa, Mato Grosso Livre de Hanseníase. Tá? Então, já identificamos algumas situações. É a natureza da doença silenciosa, como já disse, e um problema de capacitação realmente no reconhecimento dessas doenças. Existem também algumas teorias onde nós podemos dizer que a questão do saneamento básico, que ainda tem... A hanseníase, essa bactéria, tem a ver com a questão da higiene, da questão do saneamento que o senhor está colocando aí? Quer dizer, ela surge da onde? Ela chega no ser humano por que meio? Pelo contato, enfim? Ela é transmitida por contato interhumanos, mas ela pode sim estar presente, né? É uma bactéria que pode estar presente quando você não tem uma água, um tratamento de esgoto bem feito, ela pode ser transmitida através daí, tá? Mas ela, normalmente, a transmissão interhumanos, tá? Mas a questão do saneamento, ela pode sim asseverar, aumentar ou facilitar a transmissão. O senhor coloca uma situação preocupante. Primeiro, que nós convivemos com essa realidade há décadas, né? Eu estou há 40 anos em Mato Grosso e desde que eu cheguei eu ouço esse título triste de que Mato Grosso é campeão brasileiro de hanseníase, campeão nacional. Então você já tem uma situação que ela vem se mantendo e que não há uma solução. Eventualmente sai uma campanha para tratamento, etc., na mídia, mas ela não é não tem a força que tem outras campanhas de saúde pública. E a gente não vê também uma ação das secretarias, e aí eu não estou responsabilizando nenhuma em particular, porque tanto as secretarias municipais quanto a estadual de saúde deveriam, a meu ver, liderar um processo, como o senhor está fazendo agora. Quer dizer, peraí, vamos organizar isso aqui, vamos ver quais são as causas, fazer um diagnóstico mais profundo e tentar erradicar, porque é uma doença, como o senhor disse, que já não existe, assim, não é uma doença comum que tem em todo lugar, né? A gente vê em bolsões apenas que existe a hanseníase. Bom, o senhor estava falando que vamos fazer um seminário para discutir esse tema, para tirar estratégia, para mobilizar a sociedade. O senhor acha que é possível que a gente... Porque, assim, eu não consigo compreender exatamente a razão pela qual Mato Grosso tem um número tão elevado de casos de hanseníase em comparação a outros estados brasileiros e até mesmo a outros países
da América Latina. Tem algo assim que possa dar um indicativo, além desses que o senhor já falou? Não, ainda nós temos realmente, precisamos aprofundar os estudos em por que Mato Grosso tem esse indicador tão expressivo. É óbvio que alguns profissionais da saúde podem falar, Mato Grosso tem isso porque nós fazemos muito diagnóstico, nós procuramos, fazemos o que a gente chama de busca ativa, mas eu discordo disso. Eu acho que se nós já estamos fazendo, conhecemos a doença e já temos um conhecimento que nós já teríamos que estar baixando em relação aos outros estados. Isso não está acontecendo. Mato Grosso permanece com alta incidência e isso nos faz, realmente nos deixa muito desconfortáveis. É bem verdade, como já disse para você, não sei a causa exata de por que em Mato Grosso, isso precisa ser estudado, mas nós vemos que nós podemos ter novas iniciativas de tratamento, podemos desburocratizar um pouco esse tratamento, que ele no passado e até bem pouco tempo, ele era centralizado totalmente no poder público. O poder privado, a iniciativa privada, não dava o remédio, não fazia o tratamento, encaminhava todo mundo, independente até de ter plano de saúde ou não, para poder ir para a rede pública buscar o seu remedinho e tratar a hanseníase. Então, essa é um dos problemas. Nós temos que abrir a rede de atendimento para a iniciativa privada também. O diagnóstico tem que ser feito na rede privada e a rede privada também tem que fazer o segmento e o tratamento, desde que haja notificação, obviamente. Nós não estamos discutindo essas questões de saúde pública. Tem que notificar? Tem que notificar. Mas hoje ela é muito centrada na rede pública. Temos que abrir a rede. Talvez essa seja uma das grandes iniciativas que nós vamos debater aí. E quando nós propusemos um seminário, é porque nós temos que construir algo. Não pode ser algo que venha de cima para baixo, impor um novo tratamento. Então temos que ouvir as dificuldades da rede ambulatorial que está dentro dos municípios, né? O município, a doença está dentro dos municípios. O Estado, é bem verdade, poderia propor algumas políticas. Ele já propôs uma política, uma iniciativa muito boa. Vou até relatar aqui, né, nessa entrevista. O Estado capacitou médicos, né, dentro da escola de saúde pública. Hoje nós temos aí terceiro ou quarto número por habitante de hansenologista. Isso é ótimo, parabéns ao Estado que teve essa iniciativa. Mas existe uma série de outras iniciativas que eu quero estar debatendo e discutindo nesse seminário que nós vamos fazer com o apoio da Sociedade de Hansenologia do Brasil. Não é simplesmente o Tribunal de Contas, não. Nós estamos trazendo aí grandes especialistas na área para que a gente possa ter um debate e construir uma estratégia para sairmos desse posto vergonhoso. Mas acaba que essa iniciativa aí do Tribunal de Contas do Estado, ela se mostra muito oportuna, porque assim, há uma certa imobilização em relação a esse tema, né? Não se ouve falar do assunto só quando surgem os dados, e eu quero aproveitar aqui um artigo que o senhor escreveu outro dia, e foi publicado no site do Tribunal de Contas, que no ano de 2022 foram registrados no mundo 174 mil casos, novos casos de hanseníase. 16% desse número aqui no Brasil. E desses 16% do Brasil, 11%, né? Aliás, 11% dos 28 mil casos brasileiros estão aqui no Mato Grosso. Então, é um número realmente que deixa a gente preocupado, exatamente porque não acaba. Mas o que o senhor estava falando, olha, essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Hanseníase, falando do aspecto da participação da área médica, que é importante,
Mas essa iniciativa do Tribunal de Contas é muito importante, da Comissão de Saúde do Tribunal de Contas, porque ela traz à tona um debate que as pessoas não costumam encarar com preocupação. É como se não existisse, né? Mauro, existem algumas ações que elas têm que ser desburocratizadas. E é aí que eu quero que o tribunal tenha uma participação efetiva. Vou dar um exemplo para você. Há quase 40 anos, nós tratamos hanseníase com 3 antibióticos. É o protocolo do Ministério da Saúde. Mas aí você pode me perguntar, mas Guilherme, não tem drogas mais modernas no Brasil que podem ser usadas? Tem. Por exemplo, se eu fizer uma recomendação dizendo que os municípios podem comprar determinadas drogas com esses protocolos, nós vamos dar liberdade para o município não só ficar esperando aqueles remedinhos que estão há 40 anos. Será que nesses 40 anos essas bactérias não evoluíram? Lógico que evoluíram. Então precisamos modernizar, o tratamento com novos antibióticos que o Brasil produz. Não estou falando em importar novas drogas, não. O Brasil produz novos antibióticos, temos novos esquemas de tratamento. Agora, a dificuldade é fazer aquisição. Precisamos licitar. Não. Então, o Tribunal de Contas vai fazer uma série de recomendações no bojo desse seminário para que o próprio município possa tomar iniciativas para que a gente possa avançar no combate à hanseníase. E eu digo para você, existem sim uma série de ações que podemos tomar. Mato Grosso já teve algumas iniciativas muito boas. Por exemplo, vou citar uma. Quando o secretário Júlio Miller foi secretário de Saúde do nosso estado, ele atribuiu um certo mérito para aqueles municípios que fizessem a busca ativa. Isso foi uma iniciativa muito boa, melhorando um pouquinho os aspectos de recursos para aqueles municípios que fossem atrás de ações para buscar resolver essa questão. E isso eu acredito que não esteja valendo mais. Então precisamos reeditar algumas boas iniciativas, existem boas iniciativas no passado, e avançar. Então eu citei uma dos medicamentos. Quer ver uma boa iniciativa que nós também podemos liberar os municípios ou o próprio estado para tomar? Existe um ultrassom que nós fazemos nos nervos periféricos, que é um exame que diagnostica precocemente a hanseníase. Antes dela causar uma lesão de pele, ela causa o que a gente chama, em termos médicos, de uma parestesia, quase uma anestesia. É uma sensibilidade alterada em algumas regiões, né? Então, por que não se faz esse ultrassom? O ultrassom hoje já é um aparelho barato. Mas o rol da ANS não prevê esse exame de nervo periférico. Ora, é uma questão de fazer uma recomendação, é questão da ANS, ela não pode não ter permitido, porque aí o Ministério da Saúde vai pagar, mas o Estado pode pagar isso. No estado de Tocantins, por exemplo, tivemos uma iniciativa que o Estado pagou esses ultrassons simplesmente porque ele fez uma equivalência, teve uma recomendação dizendo o seguinte: olha, se você pegar um ultrassom das articulações, pode usar esse número, esse código, para ultrassom de nervos periféricos. No seu artigo, o senhor fala sobre poliquimioterapia, que é recomendado pela OMS, e parece que não é bem utilizado aqui, não é do mesmo jeito. Como é que funciona isso? Eu estou propondo alternativas de tratamento, né? E é porque, como eu já disse, essa medicação que o Ministério vem usando é a mesma há quase 40 anos. E nós temos medicamentos, drogas mais modernas feitas aqui no Brasil, esquemas terapêuticos avançados, e só por não ter aí o protocolo na ANS, não mandam o remédio. Mas nós temos que liberar o Estado, liberar os municípios para aquisição
dessas novas terapias. E essa iniciativa pode ser feita por aqui, né? Independente Pode, e nós podemos do Ministério da recomendar Saúde. isso no Tribunal de Contas, ou determinar isso no Tribunal de Contas, para que essa aquisição pode ser feita. Existe algo também, por exemplo, nós temos hoje exames sorológicos. Como é que a rede pública faz o diagnóstico de hanseníase? É a pesquisa do bacilo, tá certo? Bacilo é a bactéria, tá? A pesquisa ao vivo, tá? Mas nós temos hoje sorologia, dosagem no sangue, do sangue, para saber se você está contaminado ou não. O problema é que algumas vezes você não consegue enxergar o bacilo no exame. E ele é um exame que dá negativo ou dá falso negativo. Então nós precisamos ter um complemento nessa investigação diagnóstica, que é essa sorologia. Mas ninguém faz aqui em Cuiabá. Bom, e aí? Vamos ficar esperando? Não. Vamos liberar o estado de Mato Grosso para comprar esses exames em laboratórios, mas, por exemplo, o laboratório do Einstein, o laboratório do Sírio-Libanês, eles podem fornecer aí, se a gente nós arrumarmos uma forma de mandar amostras de sangue, você pode fazer aquisição desses kits de exames para ser feitos fora de Cuiabá, tá? O que eu quero dizer é que nós temos como, aí volto a dizer, liberamos a compra desses remédios de sorologia, desses testes de exame, para que seja feito o diagnóstico desse falso negativo. Então, hoje, existe muito falso negativo. E quando a doença avança, às vezes você já não acha mais o bacilo na lâmina. Então, são dificuldades de diagnóstico da doença que nós precisamos avançar no diagnóstico. Precisamos avançar. Então, eu vejo que tudo isso vai ser proposto, vai ser conversado. Agora, nós temos aí ações que têm que ser lideradas pelo Estado. Por exemplo, o Estado tem que assumir também o seu papel de líder. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós temos aí 6 hospitais sendo feitos a serem entregues pelo Estado. Está correta a minha informação ou não? Tá correto. Será que nós não podemos aí construir uma unidade que seja quase que faça todos os diagnósticos que estão, vamos dizer assim, em dúvida, possam ser repassadas essa unidade secundária dentro do estado de Mato Grosso, que seja uma referência. Por exemplo, temos um centro de hansenologia em Bauru, no estado de São Paulo. Todas as dificuldades do estado de São Paulo, que não conseguem fazer o diagnóstico, vão para Bauru. Existe também, eu não disse aqui, infelizmente a hanseníase, se não é tratada, ela deixa sequelas, paralisação de membros, até mesmo quedas de ponta de nariz, queda de pontas de dedo. Então isso tem que ser reparado, isso precisa ter cirurgias que liberam nervos, ou seja, precisamos ter uma unidade especializada quando ela se torna avançada. Então não podemos excluir esse paciente, porque ninguém sabe tratar. Ou vamos manter esse paciente lá em Bauru? Será que tem a estrutura para mandar para fora de Mato Grosso? Eu prefiro que nós... E acaba que provavelmente o custo ficaria bem mais alto, né, conselheiro? Muito maior. De levar o paciente para tratar fora. Provavelmente nós vamos tirar uma recomendação aí em parceria com todos os nossos acompanhantes que vão estar nesse processo, que Mato Grosso precisa de uma unidade de referência. Então, não consegui fazer o diagnóstico correto. Manda para essa unidade de referência. É importante isso. Tão importante quanto construir hospital, Mauro. Tão importante quanto construir hospital. Então, eu quero trazer esse tema para debate e mostrar que existem soluções para que a gente possa aí, melhorar essa doença na população. O senhor falava aí das sequelas que essa doença deixa nos pacientes. Você tem uma situação que hoje me parece que o combate à hanseníase acaba acontecendo só até o embora. Já não está transmitindo mais, então está em alta, certo?
Mas se ele teve sequelas, ele deve continuar esse tratamento até resolver o problema, não é isso? Te perdeu parte dos dedos, da mão. Você precisa muitas vezes começar com uma cirurgia funcional para devolver o movimento, né, dos membros, e até mesmo cirurgias reconstrutivas, plásticas, que você possa, por exemplo, cuidar da ponta do nariz ou da ponta da orelha. Isso o SUS já prevê, não prevê? Esse tipo de 100% atendimento? o SUS prevê, mas não temos técnicos hoje cadastrados para que façam esses encaminhamentos. Tá? Então, essas cirurgias são para especialistas aí. Deixa eu lhe perguntar, conselheiro. Quer dizer, a ideia, então, do seminário, a partir desse seminário, é ter um diagnóstico mais apurado da situação em Mato Grosso, de causas, porque também não adianta você combater a doença e daqui a pouco ela reincidir em novos pacientes, porque deve ter uma razão, deve ter um motivo pela qual nós temos tantos casos da doença. Quer dizer, 11% dos casos nacionais estão aqui em Mato Grosso. É o maior índice do país, né, em termos de quantidade de pessoas afetadas pela hanseníase. Então, assim, é preciso uma coisa, além dessa estrutura que o senhor fala, de ter uma unidade especializada para tratamento, de ter a rede pública preparada e até a rede privada, que o senhor cita como parceira nesse mutirão, vamos dizer assim, para a erradicação. Mas não vai erradicar se não tiver um diagnóstico da origem, da onde vem, não é isso? Da onde surge essa bactéria, se é saneamento básico, se é um problema de contaminação de água, enfim, o que é que está provocando que haja, embora a transmissão seja interhumanos, como o senhor explicou, tem que vir de algum lugar. Esses estudos, eles podem ser feitos. Nós tivemos um avanço muito grande de números de faculdades de medicina no nosso estado. Quando eu me tornei médico, só tinha uma faculdade. Hoje me parece que nós temos 6 ou 7 ou 8 faculdades de medicina no estado de Mato Grosso. Ou seja, temos aí profissionais, doutores, que precisam ser estimulados a fazerem pesquisas nessa área. Precisamos ter pesquisas, precisamos estimular mestrandos, doutorandos nessa área, e se for necessário, o Estado pode criar, por exemplo, bolsas de estudo ou bolsas para que essas pesquisas aconteçam, para a gente conhecer melhor a doença. Existem iniciativas que podem ser tomadas agora, que não dependem de muita estrutura. Bacana essa posição, acho que é isso mesmo. Acho que é um momento de reagir, né, conselheiro? E o Estado tem essa condição financeira e tem a liderança necessária para colocar em prática um projeto como esse. Doutor Guilherme, o senhor está falando que vai propor, vai realizar aí pelo TCE um seminário que já tem até um título, que é Construindo Ações para Mato Grosso Livre da Hanseníase. Quando que o senhor está pensando que esse seminário vai acontecer? Já tem data, já tem local? Quem vai participar? Como é que está sendo idealizado esse evento? Esse evento, como já disse, tem uma coordenação do professor Nésio, que é hansenologista, e o Tribunal de Contas está organizando esse evento para o segundo semestre deste ano. Nós queremos a participação de todos os municípios do estado de Mato Grosso e das faculdades de medicina. Então, nós queremos que seja um amplo fórum de debate para construirmos algumas ações. Sei que não é em um evento que nós vamos resolver o problema, mas precisamos debater. É como você falou, há muito tempo que eu não vejo uma campanha também de hanseníase. Há muito tempo. Então, precisamos voltar a discutir isso.
Eu estava comentando com você, não é muito dinheiro. Eu estava fazendo um cálculo, realmente, a hora que nós tivermos esses 6 hospitais funcionando, nós estamos falando aí algo em torno de um custeio em torno de 600, 700 milhões ano. Eu tenho uma estimativa que para nós fazermos um programa de hanseníase, não se gasta aí mais do que 2, 3 milhões por ano, durante alguns anos, tá? E, veja bem, e a saúde agora, você sabe disso, que ela está sendo receptora de emendas parlamentares. Temos emendas dos deputados estaduais, temos emendas dos deputados federais. Vamos construir um projeto que vire essa situação vergonhosa do Estado. Sem dúvida não é por falta de recursos, né, conselheiro? É por falta mesmo de interesse político, de interesse, ou às vezes até de desconhecimento, né? Porque, como o senhor disse, é uma doença silenciosa e que as pessoas têm vergonha, então não se manifestam muito sobre ela, né? Fica essa coisa meio no limbo aí, e isso é muito ruim. Eu quero aproveitar aí primeiro, duas coisas. Primeiro, os profissionais de saúde da família, eles são importantíssimos na prevenção e na identificação, no diagnóstico precoce de todo tipo de doença. Se houver uma atenção, uma formação, uma qualificação melhor para os profissionais nessa área, com certeza, só isso já ajudaria muito, porque o grosso da população passa pela atenção primária, né? E atenção especializada à saúde, mas pela atenção primária, com certeza, grande parte da população passa por aí, né? A unidade de saúde da família, o médico de família, enfim. Esse me parece que é um caminho importante. E eu queria aproveitar, conselheiro, a sua presença no programa, porque o Tribunal de Contas tem exercido, sobretudo na última década, um pouco mais que isso, um papel importantíssimo na melhoria dos índices gerais de IDH, enfim, tem orientado muito a gestão pública no sentido, com foco no resultado, né, da aplicação dos investimentos públicos, etc. O senhor, na condição de presidente da Comissão Permanente de Saúde, obviamente o senhor vai focar a sua atenção para essa área, porque é uma área extremamente relevante e importante. Eu queria saber o seguinte, qual é esse papel do Tribunal de Contas na indução de boas práticas, da adoção de boas práticas e articulação para soluções na gestão pública de saúde? Porque não é só o problema da hanseníase, nós temos N problemas na área de saúde. Ok, Mauro, uma boa pergunta. O Tribunal de Contas, mais ou menos 5, 6 anos para cá, desde que eu fui presidente, nós temos aí os conselheiros debatido muito se o tribunal está fazendo um papel de excelência no controle, que é sua obrigação constitucional. E nós chegamos a uma conclusão, que não basta apenas termos um controle efetivo sobre contas governamentais, sobre licitações. Nós precisamos avançar na métrica, na checagem dos resultados das políticas públicas. Porque sabemos que uma política pública ineficiente, ela consome muito mais recurso do que a corrupção. Muito mais recurso do que a corrupção. Então, o Tribunal de Contas, e aí nos reunimos e trouxemos essa constituição das comissões temáticas, saúde, educação. Cada conselheiro está à frente de uma comissão, cada comissão está fazendo os estudos que lhe é pertinente e que são necessários. Por exemplo, eu estou nesse momento com mais de 60 estudos encaminhados dentro da Comissão de Saúde. 60 ações. E isso
Obviamente, algumas se resolvem mais rapidamente, outras se demoram mais. Mas esse é o novo papel dos tribunais de contas. Tanto Mato Grosso quanto alguns outros do Brasil estão nesse novo direcionamento. Eficiência das políticas públicas. Eficiência. Entrega para a sociedade do que hoje o poder público gasta. Como que está sendo entregue isso? Então, esse é o novo papel do Tribunal de Contas. Nós estamos também nos capacitando para isso. Tem muitas ações que nós precisamos ainda ter conhecimento. E eu não tenho dúvida que esse é o caminho. É como faz os grandes tribunais hoje. O Tribunal de Contas da Alemanha também é nesse sentido. O Tribunal de Contas da Comunidade Europeia também vem nesse sentido. Então, isso é a nova forma de exercer o controle. E nós não temos democracia nem cidadania se não tivermos controle sobre os recursos públicos. A visão bastante importante essa do Tribunal de Contas, né, conselheiro? Porque a gente vê a corrupção desviando o dinheiro público, mas o gasto, o mau gasto do dinheiro, o dinheiro público gasto de forma equivocada, sem trazer resultado, também pesa muito nessa conta, né? Acaba que isso traz um problema sério para os municípios. Você não tem resultado. O cidadão não tem retorno daquilo que ele faz, pagando seus impostos, etc., recolhendo os seus impostos, mas não tem retorno. Se não tem retorno, é muito caro, né? Qualquer imposto já é ruim, sendo caro nesse sentido, é pior ainda, não é mesmo? É isso. Esse é o novo foco do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Lógico, foco também acompanhando a gestão dos municípios, acompanhando. Nós não vamos abrir mão de um papel de controle, não vamos abrir, mas nós vamos somar essa questão da qualidade do serviço prestado. Qualidade do gasto público, né? Realmente, sem dúvida, é um dos grandes problemas. E eu queria saber o seguinte, conselheiro, diante dessa mobilização que o senhor está propondo, da realização desse evento agora no segundo semestre, qual é a sua expectativa em relação a essa força-tarefa? É possível mobilizar o Estado, por meio da Secretaria de Saúde, de liderar um processo desse, porque precisa, né? Uma liderança do Executivo também, né? Não basta só o tribunal fazer as recomendações, etc., mas se não tiver uma mobilização, uma articulação no sentido de mobilizar municípios, secretarias municipais de saúde, todas as unidades de saúde do Estado, né? Eu falava agora há pouco da unidade de saúde da família, etc. Se não tiver uma mobilização, um projeto, um plano, com tudo, prevendo esses esforços que o senhor citou aqui, de qualificação dos profissionais, enfim, de mobilização, de interesse, e até de construção de um centro especializado em hanseníase, dificilmente a gente vai conseguir sair desse título horrível que é ser campeão nacional de hanseníase. Bom, é ser campeão nacional de produção de soja, de algodão, de milho, né, de proteína. Isso nos dá orgulho. E nós podemos também ser campeão na saúde. É uma questão só, me parece, de mobilização mesmo, de articulação, de decisão política. O Tribunal de Contas não exerce, não faz políticas públicas. Não faz. Tá? Então, nós não temos orçamento para isso. Isso não é o nosso papel. Mas nós podemos dar os indicativos das boas políticas públicas, as recomendações, os eixos. E é isso que nós estamos fazendo. Eu não vou executar política pública, eu não posso fazer isso. Não é meu dever constitucional fazer isso. Quem faz isso é os municípios e é o Estado. Agora, se eu fizer recomendações, por exemplo, e determinações e não foram cumpridas, a Constituição prevê que eu posso acionar isso, por exemplo, na análise das contas públicas. Você não está realizando um bom gasto, você não está dando direcionamento.
que o Tribunal de Contas está mostrando para você, nenhuma iniciativa. Isso pode repercutir nas análises das contas. Então, eu vejo que o tribunal tem um papel muito importante, quando propõe essa nova visão de controle. Uma visão que tem que ser entendida pelos gestores e acompanhadas, e saber que se os gestores não avançarem, eles vão ser penalizados também. E essa visão da eficiência é moderna, né? É importante, nós precisamos realmente avançar nesse sentido. E eu queria, falando em avançar, o senhor como médico, como conselheiro, o senhor com certeza acompanha bastante a evolução da saúde pública em Mato Grosso. Eu queria ter a sua visão. O senhor acha que nós estamos caminhando, nós falamos aí de construção de 6 grandes hospitais, hospitais regionais, os hospitais aqui, 2 grandes hospitais aqui em Cuiabá. Como é que o senhor avalia esse caminhar da saúde pública nos últimos anos? Como é que o tribunal vê se está melhorando no nível que precisa ou se há muito ainda que ser feito? Mauro, eu acho que a saúde pública melhorou sim. Temos expectativas de melhora. Se você pegar um indicador sobre a atenção primária, cobertura da atenção primária no estado de Mato Grosso é mais de 70%. Ou seja, o número de PSFs em relação aos habitantes é uma cobertura boa, muito boa. Aí você vai para o setor terciário, estou falando do primário, setor terciário, leitos hospitalares por habitante. Hora que tiver entregue esses hospitais, nós vamos ter leitos de sobra, no meu entendimento. Estruturas, elas avançaram sim, mas não é suficiente. Nós precisamos ter muita capacitação. O profissional da saúde, ele tem que ser constantemente capacitado. Quando você falou em capacitação da atenção primária, eu quero dizer que não basta capacitar médico, não. Nós temos que capacitar enfermeiros, odontólogos, aquele agente de saúde que vai na casa das pessoas, tem que ser capacitados. Você já está pagando eles mesmo. Quer dizer, eles foram muito poucos usados, por exemplo, quando teve a epidemia do Covid. Tínhamos um exército de agentes que foram muito poucos usados. Então, eu vejo que nós precisamos avançar. Mato Grosso está avançando em estrutura e investimento, ótimo, mas precisamos avançar também em capacitação, em políticas públicas que tragam mais resultados práticos, sobretudo para a atenção básica, porque lá onde acontece a atenção terciária, ela é importante, não tenho dúvida nenhuma, mas se nós tivermos uma atenção básica muito bem feita, o que vai acontecer? Os nossos hipertensos não vão infartar, os nossos diabéticos não vão fazer insuficiência renal e não vão fazer diálise. Tenha uma atenção primária boa, que você vai melhorar a atenção terciária e secundária. E economizar hoje, lá na frente, né? Exatamente. Economizar, porque se você faz a prevenção na atenção primária, é o melhor dos cenários para a economia. E quero dizer para você o seguinte também: nós estamos vivendo um momento, uma conjuntura, por exemplo, da telemedicina. Um estado continental como o nosso tem que incorporar essa tecnologia que não é cara na atenção primária, na forma de levar especialistas para os municípios. Então, são ações que precisam ser estimuladas no nosso estado. Conselheiro, eu fico muitíssimo grato pela sua participação aqui na nossa República. Esse é um assunto importante, a gente vai acompanhar aí o desenrolar desse seminário, porque me parece que pode ser um passo, um grande avanço aí para a gente superar esse título tão negativo que é o de campeão nacional de hanseníase. E eu tenho certeza que nenhum prefeito, nem governador, nem secretário municipal de saúde gosta de carregar nas costas a responsabilidade pela existência de um título desse no nosso estado, né, que é um título vergonhoso. Então, obrigado, parabéns aí pela iniciativa do Tribunal de Contas, pela sua iniciativa aí na Comissão Permanente de Saúde.
viu? E conte conosco aqui para estar sempre informando e discutindo esses temas. Muito obrigado, Mauro. Só para dizer para os cidadãos que nos acompanham nossas ações, nós temos uma ferramenta digital na Comissão de Saúde chamado Radar Saúde. E nós vamos deixar muito transparente todas as informações que nós temos, Mauro. Tá? Dentro desse Radar Saúde. Como é que está o índice de hanseníase no meu município? Lá vai ter, sim, os municípios que estão mais acometidos, porque não existe melhor Ainda não controle tem, que o né? controle. Ainda não Esse tem. dado ainda Mas não tem, mas nós vai ter. vai ter. Individualmente por município. Não há melhor controle do que o controle social. Então nós queremos que a própria população vá lá e fale: ô prefeito, ô vereador, o que o senhor está fazendo aqui para tornar essa vergonha melhor aqui para nós? Tá? Então nós precisamos dar essa transparência para a sociedade. Com isso, eu concluo. Obrigado, senhor conselheiro. Muito obrigado por sua participação. Nossa República vai ficando por aqui e volta na próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa foi com o conselheiro Guilherme Maluf. Um bom abraço e até a próxima semana.